Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no capítulo de número 8, ok? Na questão também de número 8, a segunda parte. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E porque eu considero uma leitura e estudo, porque eu dou minhas opiniões, ok? Sobre aquilo que os nossos irmãos, desencarnados, os espíritos, nos falam. E nossa leitura se faz por aproximadamente 30 minutos, mais ou menos. Por isso, quando o capítulo é muito longo, eu divido por partes, ok? Por isso, nos encontramos aqui na segunda parte do capítulo 8, que vai falar então sobre verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então vamos lá. Número 8. Então, os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhes respondeu: Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez este mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei. Ainda que depois disse: não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornastes inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós, quando disse: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, ele lhe disse: Escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca parte do coração, e é o que o torna o homem impuro, porque é do coração que partem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Estão aí as coisas que tornam o homem impuro, mas comer sem ter lavado as mãos não é o que torna um homem impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabeis que os fariseus, tendo ouvido o que acabais de dizer, disso se escandalizaram? Mas ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz um outro, ambos caem no fosso. Quem falou isso foi São Mateus. Número 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa.
O fariseu começou então a dizer para si mesmo: por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros fariseus tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Quem falou isso foi Lucas. Número 10. Os judeus haviam negligenciado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens e dos quais os observadores rígidos faziam casos de consciência. O fundo, muito simples, acabara por desaparecer sob a complicação da forma. Como era mais fácil observar os atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar seu coração, os homens se iludiram e se acreditaram quites para com Deus, porque se conformavam com essas práticas, permanecendo como eram, porque se lhes ensinava que Deus não pedia mais do que isso. Por isso, o profeta disse: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Ocorreu mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser colocada em segundo plano, o que fez muitos cristãos crerem, a exemplo dos antigos judeus, sua salvação mais assegurada pelas práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus fez alusão quando disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Meus irmãos, então, eu acho interessante aquilo que ele fala, né? Observar, né, as atitudes exteriores do que observar a conduta do ser. Infelizmente, ainda somos assim. Nós, quando vemos alguém tendo alguma atitude, né, que nós condenamos, vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa que fuma, a pessoa que tem um hábito de beber, não é verdade? Ou comer demais. São algumas atitudes que muitos reprovamos. Muitos de nós reprovamos nos outros, como se isso fosse o mais importante. Então, se nós não podemos saber o que o outro tem por dentro, não temos o direito de julgar e ver, né, o que ele tem por fora. É mais ou menos isso. Então, nós temos que nos preocuparmos com a nossa, né, com o nosso interior. Bem, aqui ele continua, vamos lá. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem não chega a Deus senão quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. Aquela sobre a qual se crê poder apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas aquelas em que a forma se impõe sobre o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam homicídios, adultérios, expoliações, calúnias e de fazer o mal ao próximo, o que quer que seja. E ela faz supersticiosos, hipócritas e fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, pois, ter
as aparências da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração. E aqui ele resumiu tudo, né? Então vamos lá. Escândalos. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Número 11. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira, e que o lançassem no fundo do mar. Tende muito cuidado em não desprezar nenhum destes pequenos. Eu vos declaro que, no céu, seus anjos vêm cessar a face de meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se vossa mão ou vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-o e os atirai longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que terdes os dois e sedes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-os ou lançai longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida, não tendo senão um olho, do que tendes os dois e sedes precipitados no fogo do inferno. Quem falou isso foi São Mateus. Número 12. No sentido vulgar, escândalo, se diz de toda ação que choca com a moral ou a decência de um modo ostensivo. O escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de uma certa explosão de comentários. Muitas pessoas se contentam em evitar o escândalo, porque com isso sofreria seu orgulho e sua consideração diminuiria entre os homens, contanto que suas torpezas sejam ignoradas. Isso lhes basta. E sua consciência está tranquila. São elas, segundo as palavras de Jesus, sepulcros brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro, vasos limpos por fora, sujos por dentro. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral e, por isso, não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda a reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, sendo imperfeitos sobre a terra, são inclinados a fazer o mal, e as mais árvores dão maus frutos. É preciso, pois, entender por estas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para eles obrigação para praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, acabando por compreender seus inconvenientes. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem.
A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. E os próprios homens utilizam as coisas mais ou mais vis. Se assim é, disse A, o mal é necessário e durará sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens. Mas, se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes, porque seriam bons. Tal é o estado dos mundos avançados, de onde o mal foi excluído. Tal será o da Terra, quando tiver progredido suficientemente. Mas enquanto que certos mundos avançam, outros se formam, povoados de espíritos primitivos, e que servem, por outro lado, de habitação, de exílio e de lugar expiatório para os espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, e que são rejeitados no mundo que se tornaram felizes. Então, meus amigos, ele está falando aqui o seguinte. Então, existem mundos que avançaram, que a maioria da população que habita aquele mundo avançou. E aqueles que são rebeldes, que não avançaram, eles serão excluídos para vir para o mundo, no caso a Terra e tantos outros planetas, que seja mais compatível com aquilo que eles vibram, com a seu campo vibratório. Deu para entender, né? Então, cada um escolhe o caminho que quer percorrer, ok? Número 16. Mas ai daquele por quem o escândalo venha, quer dizer, o mal sendo sempre o mal. Aquele que inconscientemente serviu de instrumento para a justiça divina, cujos maus instintos foram utilizados, não fez por isso menos mal e deve ser punido. É assim que, por exemplo, um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, porque esse pai talvez tenha sido um mau filho que fez sofrer a seu pai e que sofre a pena de talhão. Mas o filho disso não é mais desculpável e deverá ser castigado a seu tempo em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Eu não concordo com o negócio que vai ser castigado. Né? Não concordo. Isso aí não acontece. Deus não castiga ninguém. Ok? Mas, por exemplo, se você foi um mau pai, um péssimo pai, você poderá, né, numa vida futura, se não for na mesma, sofrer a ingratidão do filho, né? Porque você não foi um bom pai. Então, para você, está te ensinando, né, que se você tivesse se dedicado melhor ao seu filho, não estaria sofrendo essa ingratidão. O filho, por sua vez, ele não deve achar que ele é um instrumento da justiça. Vocês estão entendendo? Ah, meu pai fez as coisas erradas todas comigo aí, não gosto, não perdoo, não quero nem saber dele. Isso é ingratidão. Ele tem que compreender, ele tem que perdoar. Aliás, não é ele não, todos nós temos que perdoar, não é verdade? Então ele acaba assumindo uma dívida que ele não tinha. Agora, se o pai é um pai que não educa bem seus filhos e o filho ainda assim é grato, quem sai com a dívida? O filho não sai com dívida alguma dessa vida, mas sim o pai porque não cumpriu com a sua obrigação. E numa vida futura poderá sofrer a ingratidão ou tendo outro tipo de missão, não é verdade? Não necessariamente vai sofrer ingratidão, ok? Mas ele terá que fazer numa nova vida melhor do que ele fez na vida atual. Então ninguém vem no mundo para ser instrumento de vingança, por assim dizer. Ele continua aqui, número 17.
Se vossa mão é uma causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica, que seria absurdo tomar ao pé da letra, claro, né? E que significa simplesmente que é preciso destruir em si toda a causa de escândalo, isto é, de mal, extirpar de seu coração todo sentimento impuro e toda fonte viciosa. Quer dizer ainda que valeria mais para um homem ter tido a mão cortada do que essa mão lhe ter servido de instrumento para uma ação má. Estar privado da vista do que se seus olhos lhe tiverem dado maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para todo aquele que compreende o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Mas muitas coisas não podem ser compreendidas sem a chave que delas nos dá o Espiritismo. Bem, meus amigos, essa outra explicação aqui vai ser grande e com certeza vai estourar o nosso tempo, que será a instrução dos Espíritos. Deixai vir a mim as criancinhas. Então a próxima parte será a terceira parte, certo? Do nosso estudo. Então, meus amigos, praticamente, quando a gente fala aqui de castigo, é uma coisa mais simbólica, porque Deus não castiga ninguém. Essa que é a grande verdade. Deus não impõe ninguém. Deus não dá para os seus filhos nenhum tipo de obrigação. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Porque se assim Deus fosse, com certeza, Ele estaria, né, nos obrigando a alguma coisa. Mas Deus nos deu o quê? A liberdade de tomarmos o caminho que quisermos tomar. Ora, se aqui na vida humana, dentro da lei do homem, se eu roubar, eu vou ser preso, não é verdade? Se eu praticar algum crime, eu vou pagar, né, sofrer a consequência do que aquilo que eu fiz de errado. Não é verdade? A mesma coisa acontece na lei da natureza, nas coisas morais, nas coisas que a lei humana não consegue, né? Nem pode, não tem como atingir nem controlar, ok? Nem pode. Então, quando você deseja o mal para alguém, quando você não perdoa alguém, quando você guarda a mágoa de alguém, tudo isso gera em você um tipo de doença, que gera uma aflição. Um estado emocional desequilibrado gera doenças. Quando você tem uma atitude negativa com seu irmão, ele também poderá revidar. Então, o que é a doutrina do Cristo? Amar incondicionalmente. O que é amar incondicionalmente? Fazer o bem sem interessar quem. Que a vossa mão esquerda não sabe o que fez a vossa mão direita. Simples assim. Ninguém vê aqui com obrigação de fazer o bem e praticar caridade. Também as religiões falam muito isso. Que você tem que ser bonzinho, que você tem que ser caridoso, que você tem que ajudar, que você não sei o quê. No Espiritismo fala-se muito, né? O mal é a ausência do bem. Bem, eu discordo. Eu acho que o bem é a ausência do mal. Você não fazendo mal para ninguém. Sabe aquelas pessoas que falam, eu não ajudo, mas não atrapalho. Não é mais ou menos isso? Se você procura não atrapalhar a vida de ninguém e cumprir com as suas obrigações morais, você está fazendo um ótimo bem. Tem pessoas que falam assim, eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém, não posso fazer o bem. As pessoas ficam se preocupando tão somente com as coisas materiais. Mas você pode conversar com alguém, você pode aliviar, né, o sofrimento de alguém dando uma boa palavra, uma boa conversa, né, ajudando essa pessoa. Agora, quando tem um dinheiro, a pessoa vê o mundo, ela é rica, milionária, tem dinheiro sobrando, e ela fica juntando com ganância de dinheiro, falando, não faço mal para ninguém. Mas está perdendo
uma oportunidade que alguém te deu esse bem. Quem te deu essa riqueza, essa fortuna? Ah, eu trabalhei. Uma vez um conhecido meu falou isso para mim. Ele tinha um certo poder financeiro. E falou, tenho tudo isso aí, mas ninguém sabe que... Ele nem era brasileiro, era português. Quando vim cá para o Brasil, eu vendia almoço para comprar janta. Eu comprava uma quentinha, uma marmita, eu tinha que dividir para almoçar e para jantar, que eu não tinha dinheiro para comer de noite. Então, hoje eu tenho tudo isso aí, mas ninguém quer fazer o que eu fiz. Aí eu falei para ele, meu amigo, eu até entendo que tudo que você tem, tu lutou para ter. Mas você já parou para pensar que muitos lutam como você, ou lutaram mais do que você, que não tem nada? Você já parou para pensar nisso? Bem, ele ficou calado e não me deu resposta. Então é mais ou menos isso, minha gente. Quantas pessoas se dedicam ao trabalho, se entregam ao trabalho, ficam doentes e acabam morrendo, adquirindo doença, e não conseguem ficar financeiramente bem de vida. Por que será? E por que alguns conseguem? Quando ele consegue, ele acha que ele é que todos podem. Não, não é todos podem, não. Ele conseguiu porque ele tem uma missão. Uma missão. Então ele não, sabe, conquistou pelo seu sacrifício. Não, não foi assim. Que muitos com muito sacrifício não conquistam. Certo? Por que ele conquistou? Porque estava no plano dele reencarnatório. De chegar numa condição financeira boa para ajudar os outros. Simples assim. Por isso que Jesus falou, a riqueza é uma prova muito difícil. É muito difícil. Então nós que não, eu pelo menos sou rico, não posso julgar os ricos. Porque eu sei da dificuldade que é para eles. Eles acham que tudo eles merecem. A vaidade deles chega lá no topo. Eles acham que Deus gosta mais deles porque eles ganharam tudo isso. E não conseguem ver de outra forma, é difícil para eles. É claro que tem exceções, graças a Deus. Esses que são exceção já compreenderam muito bem a missão deles, mas outros não. Então, minha gente, está bem claro isso aqui. É assim que eu vejo a vida. É uma escola muito grande. Nós passamos por tantas historinhas, por tantos acontecimentos, por tantas provas, né? E somos reprovados em várias provas. Somos. Mas não vamos esquecer que somos aprovados em muitas outras provas. Sabe? Quantas coisas nós já fizemos de bem nessa vida para o próximo? Sem interesse? Às vezes a gente até esquece. Ainda bem que a gente consegue esquecer. Porque a gente não se envaidece. Fica um pouquinho mais... baixar nossa bola, não é verdade? Então é mais ou menos isso. Às vezes você foi um bom filho, um bom irmão, um bom pai, uma boa mãe, né? Um bom colega, um bom parente. Em algum momento da tua vida tu ajudou alguém, fez o bem para alguém. Tudo isso tem valor, gente. Nós estamos aprendendo a praticar mais o bem. É só isso. Ok? Então vamos tentar lutar, né? Contra nós mesmos. Porque vencer o próximo é muito fácil. Mas vencer a nós mesmos é muito difícil. Isso é o mais difícil. Vencer as nossas imperfeições. Deixar de ter dentro da gente aquilo que não faz bem para nós. Ok? Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Tchau.